Salve, salve, estudante! Vamos que vamos, Joãozinho aqui na área! Agora a gente vai praticar aí uma partezinha da cinemática vetorial que vai tratar da composição de movimentos. É um tópico que é já para introduzir lançamentos ali no campo gravitacional, que vai ser nossas próximas aulinhas. Então vamos devagar, porque é um assunto que mexe bastante ali com vetores, a gente pode acabar se embolando. Vamos com calma. Primeiro, eu quero só te mostrar alguns casos que a gente tem aí de estudo, né, de objeto de estudo, onde a gente se utiliza dessa composição de movimento, tá bom? Então, primeiro aqui, ó, que a gente vai se debruçar muito em cima desse estudo, que são exercícios clássicos de cair, de aparecer em provinha, é o do barquinho, famigerado barquinho, vai lá atravessar o rio de uma ponta a outra. Só que, gente, o barquinho ele vai ter uma certa velocidade impressa pelo motor do barco, que a gente vai chamar essa velocidade de velocidade relativa. Vai ser esse v rel aqui, porque é a velocidade do barco em relação à margem, a quem está aqui parado na margem olhando esse barquinho. A velocidade ARR, melhor dizendo, é a velocidade de arrastamento, a velocidade da correnteza do rio que está aqui o barquinho dentro, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai falar melhor disso, por enquanto só um exemplo. Outro exemplo que a gente faz estudo de composição de movimentos é o seguinte, ó lá, a hélice do helicóptero. Quando o helicóptero vai levantar voo para primeiro executar aquele movimento na vertical, a hélice, ao mesmo tempo que ela gira, ela vai começar a levantar também, porque o helicóptero levanta. Bom, a hélice faz parte do helicóptero. Se o helicóptero levanta, a hélice levanta também. Então, juntando os dois movimentos, a gente percebe uma trajetória helicoidal. A gente chama essa trajetória de helicoide, né? Helicoidal, porque vai juntando os dois movimentos. Então, a composição deles dá esse resultado aí maneiro. Outro tipo de movimento que a gente estuda a composição é quando a gente está, por exemplo, parado, observando uma chuva e as gotas caem na vertical. Só que quando a gente corre ou a gente está dentro de um carro, por exemplo, a gente vê a composição do movimento da chuva caindo mais a direção do carro, a direção do veículo que o carro está. Então, a gente tem uma composição de movimentos ali para analisar. Toma nota disso porque vai cair aí no exercício de vocês, hein? Dá mole não. Outro estudo que a gente faz, por exemplo, é o avião indo numa certa direção, só que o avião, quando está na altitude, ele pode se deparar com ventos, né? Regiões mais turbulentas. Então, o piloto do avião ele tem que se preocupar com relação a isso. Ele tem que consertar a velocidade dele aqui, fazer alguns ajustes aerodinâmicos para que a velocidade do vento não atrapalhe o seu percurso, né? E garanta ali o conforto dos passageiros. Outro exemplo que a gente vai ver muito ainda é exatamente o lançamento oblíquo. Quando a gente faz um lançamento oblíquo, a gente tem a composição de um movimento na horizontal, o tal do MRU, e um outro movimento na vertical, que é o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, e aqui na horizontal, movimento retilíneo uniforme. E o resultado dessa trajetória será uma parábola, mas nós vamos ver o porquê disso, trabalhar isso com calma, por enquanto é só apresentação, como eu disse. Por fim, tem um exemplozinho aqui bacana também da roda do carro, né? A roda do carro, ao mesmo tempo que ela translada, ao mesmo tempo que ela anda junto com o carro, ela também roda, não é verdade? Então, a gente pode fazer a composição de rotação e translação dessa roda desse carro. Inclusive, quando a gente estuda forças de atrito, é importante a gente relembrar, na verdade, desse estudo aqui de composição de movimentos na roda para justificar que o ponto que está em contato com o chão, o ponto da roda que está em contato com o chão, ele não tem velocidade. Olha que doideira, né? Mas isso aí a gente vê só mais para frente, voltando aqui à nossa aula. Um outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês, ó, trouxe esse videozinho do YouTube. Olha que legal, quando a gente faz a composição de movimento, olhando a Lua, né, olhando a trajetória da Lua, se a gente estivesse no Sol. Claro que é impossível de a gente ficar dentro do Sol, mas se fosse possível, imaginando que a gente está aqui dentro do Sol, ou então que a gente estivesse numa navezinha aqui perto do Sol, olha como é que a gente conseguiria ver a trajetória da Lua em torno da Terra e em torno do Sol também. A gente faria a composição desses dois movimentos. Olha aqui, ó, vou só acelerar aqui
para a gente não ficar morrendo, né? Veja aqui, a Terra está em azulzinho, a Lua está rodando em torno dela, o Sol está no centro, iluminadão, só que veja que a partir de um certo momento do vídeo, ele vai começar a descrever, olha lá, vai começar a descrever a trajetória, tanto da Terra quanto da Lua. Mas o mais intrigante e legal é o da Lua, né? Porque veja que ela vai fazendo ali um movimento tanto de translação em torno do Sol, mas também de rotação em torno da Terra. Então, quando a gente faz a composição desses dois movimentos, vai dar esse desenho bonitinho, parece até uma florzinha, não é verdade? Ah, maneiro. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. A gente vai ter o seguinte agora. Vamos estudar propriamente o barquinho para verificar 3 velocidades aqui muito importantes que vão ser clássicas aí no vestibular. A velocidade relativa pode ser clássica na sua prova também, então toma nota. Velocidade relativa, velocidade de arrastamento e a resultante. A velocidade relativa, como a gente já ia dizendo, o barco tem, portanto, 2 movimentos parciais, né? O movimento relativo, que vai ser provocado pelo motor em relação às águas, com velocidade v-real, é esse v-real que a gente está chamando. E o movimento de arrastamento, provocado pela correnteza, que a gente vai chamar de VARR, tá bom? Se a gente fizer a composição desses 2 movimentozinhos ali, se a gente fizer a composição desses 2 movimentos, a gente vai gerar uma resultante. Então, ó, v-real para essa direção, a velocidade da correnteza na horizontal, e a gente, utilizando as regras vetoriais, regra do paralelogramo, por exemplo, verificamos que tem uma resultante aqui em rosa. Então, o barquinho, nessa configuração, ele vai acabar indo na direção do vetor velocidade resultante rosinha, tá bom? E a gente pode fazer essa continha ali através das propriedades vetoriais. A soma vetorial, velocidade resultante, vai ser igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. No entanto, lembre-se que somar vetor não é a mesma coisa que somar números. Então, a gente vai ver alguns casos especiais. Note que o movimento provocado pelo motor do barco, que é o movimento relativo, v-real, esse carinha aqui, deixa eu só fazer aqui ó, a observação. Note que esse v-real aqui, né, é o que a embarcação teria em relação às margens se no rio não houvesse correnteza. Então, se não tivesse isso aqui, ó, o barquinho, né, ele iria para cá. Mas aí é claro que se não tivesse correnteza, a gente não botaria o barco aqui e não andaria. Mas é só uma noção importante para você ter e que vai te ajudar a interpretar alguns resultados muito importantes. Porque se a gente tirar essa correnteza, é como se não houvesse ela, ou seja, como se a água estivesse em repouso. A gente pode pensar assim também. Ou como se não tivesse nada aqui água. Imagina o cara que pisa aqui e ele vai continuando andando aqui naturalmente, normalmente, tá bom? Então vamos a alguns casos particulares. Se a gente tiver, por exemplo, o barco descendo o rio, então ele vai navegar a favor da correnteza. A velocidade relativa dele está para a direita, a velocidade da correnteza também, e a gente vai acabar somando essas 2 velocidades para ter uma resultante. Então a resultante vai ser a soma da relativa mais o arrastamento. Lembrando, gente, que relativa é o do barco e arrastamento é da correnteza, tá bom? Só lembrar disso que fica tudo sussa. Outro caso particular é quando o barco, ao invés de descer o rio, ele vai subir o rio. Então, ele vai navegar contra a correnteza. A velocidade relativa dele está contrária à velocidade de arrastamento. Se a gente aplicar uma regra vetorial, o módulo dela vai ser que a velocidade resultante vai ser relativa menos arrastamento, beleza? Então, ele consegue, ó, vai ter uma resultante indo para cá, né? Claro, é uma resultante indo para a esquerda se v-real for maior do que v arrastamento. O módulo dessas velocidades, né, que eu estou analisando aqui. Mas se a velocidade de arrastamento for maior do que a velocidade relativa, com certeza o barquinho vai ser carregado por essa correnteza. Ele não vai conseguir superar esse cabo de guerra ali. Outro caso particular é quando o barquinho for na direção perpendicular
a velocidade de arrastamento, a velocidade da correnteza, né? Então o barco se dirige perpendicularmente à correnteza. Aqui a gente vai aplicar um Pitágoras, né? Pit neles. Se a gente tem uma velocidade relativa para cá, nessa direção, e a velocidade de arrastamento faz um ângulo de 90 graus, é pit nele, Pitágoras, ó. Pit, famigerado Pitágoras, beleza? Então a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Então ele vai te dar duas informações e você acha a outra. Vai ser simples assim. Uma situação intrigante que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Imagine que nós tenhamos aqui uma nadadora que ela está em repouso, ela está boiando. É o que eu vou dizer aqui, ó. Ela está boiando. Ela não está nadando, ela não está exercendo força nem para a direita, nem para a esquerda, nem para qualquer outra direção. Ela está boiando, relaxando. Mas se ela está boiando, relaxando, ela está sendo levada pela correnteza. Então ela tem inicialmente aquela velocidade de arrastamento, né? ARR. Ela compartilha da velocidade da correnteza. Apesar dela estar boiando, ela não tem velocidade relativa, ó. Ela não tem velocidade relativa, isso aqui é igual a zero, ela tem velocidade de arrastamento, ela está boiando, ela está deixando ser carregada, levada pela correnteza. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, quero que você tente me responder. Pare o vídeo, né, depois que eu fizer a pergunta, tente reformular, refletir e tente responder. Mas é o seguinte, tem uma boia B1 aqui nessa extremidade esquerda e tem uma boia B2 na extremidade da direita. Te pergunto o seguinte, se essa nadadora começar a querer alcançar uma dessas boias, a boia 1 ou a boia 2, ou seja, se ela começar a adquirir uma velocidade relativa, seja para a direita para alcançar a boia 2, ou seja, para a esquerda para alcançar a boia 1, qual dessas boias ela consegue alcançar no menor intervalo de tempo? Sacou qual é a ideia? Qual que ela consegue alcançar no menor ΔT? No menor intervalo de tempo. É a boia 1 ou a boia 2? Pause o vídeo e tente refletir para responder a pergunta. Já que você refletiu, eu sei que você refletiu e respondeu ou B1 ou B2, você errou! Mas relaxa, errar faz parte e é o nosso aprendizado, faz parte do aprendizado. Se você respondeu B1 ou B2, você errou, mas veja que, quero que você pense comigo agora, veja que se a gente imaginar que ela está com a mesma velocidade da correnteza, isso significa que em relação ali à correnteza, ela não tem velocidade. Beleza, V real igual a zero. Mas se ela for caminhar tanto para a esquerda ou para a direita, como as boias compartilham também da velocidade da correnteza, então ó, ARR para essa boia B1 e a mesma velocidade ARR para a boia B2, todo mundo com a mesma velocidade, vou até destacar aqui ó, que a intensidade dessas velocidades são iguaizinhas para os três corpos aqui, boias e a nadadora, é como se as boias e a nadadora não tivessem movimento em relação a elas. Cada uma desses corpos, nadadora e boias, não tem velocidade quando a gente compara os três corpos entre si. A boia B1 não tem velocidade em relação à nadadora e vice-versa. A boia B2 não tem velocidade em relação à nadadora e vice-versa. Então é como se elas estivessem paradas uma em relação à outra. Então tanto faz a nadadora ir para a direita ou ir para a esquerda. Ela vai chegar no mesmo intervalo de tempo. Sacou qual é a ideia? Já que elas compartilham do mesmo movimento, da mesma velocidade da correnteza, é como se ambas estivessem paradas uma em relação à outra. Então, tanto faz a nadadora ir para a direita ou ir para a esquerda, ela vai chegar no mesmo intervalo de tempo. Sigamos adiante. O princípio de Galileu, que é um outro fator importante aqui para o nosso estudo, ele diz o seguinte, se um corpo apresenta um movimento composto, composto é o que a gente está estudando mais hoje aqui, né? Cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Consequentemente, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo, que é aquela V real que a gente estava analisando nos barquinhos, é independente do movimento de arrastamento, a velocidade ARR. Sabe o que eu quero dizer com isso?
que os movimentos não dependem um do outro. Você pode calcular o movimento relativo independentemente do movimento de arrastamento. Para te provar isso, que pode estar meio abstrato na sua cabeça, eu quero te levar ao seguinte pensamento, né? A gente tem aqui, ó, o barquinho indo com uma velocidade relativa perpendicular à velocidade de arrastamento, né? Ainda que ele faça uma velocidade resultante para cá, caso eu te perguntasse o intervalo de tempo que ele leva para atravessar a margem aqui do rio, nessa distância D, ou nesse deslocamento aqui, ΔS, como que você faria esse cálculo? Esquece a velocidade de arrastamento. Você só vai se utilizar da velocidade relativa. Então, ó, velocidade relativa suposta constante, né? CTE, ó, constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme, vai ser igual a L ΔT. Esse L aqui seria, né, a distância de uma margem até a outra. Então, o intervalo de tempo vai ser L sobre velocidade relativa. Então, só para te reforçar essa ideia, quero que você imagine o seguinte, olha. Isso aqui é um brinquedinho, uma locomotiva, e ela vai ser transportada do ponto A até o ponto B. Essa vai ser a velocidade relativa da locomotiva, do brinquedo. Mas imagine que o rapazinho que está aqui de camisa laranja, imagine que ele puxe esse pano branco que forra a mesa. Ainda que ele puxe esse pano branco forrando a mesa, a velocidade da locomotiva, a velocidade relativa da locomotiva não se altera. Independentemente de você puxar ou não o pano, o barquinho, olha, a locomotiva, ela vai andar com a mesma velocidade relativa indo do ponto A para o ponto B. E o tempo que ela vai gastar é o mesmo. O tempo que ela gasta aqui nessa situação 1 tem que ser igual ao tempo que ela gasta aqui nessa situação 2. A gente poderia escrever isso, tá? Então, para sintetizar nossas ideias, nas duas situações, o intervalo de tempo ΔT gasto pela locomotiva na travessia da mesa, da extremidade A à extremidade B do trilho, será o mesmo, independentemente do movimento de arrastamento imposto pela toalha na situação 2. Então, a gente tem isso aqui de garantia, beleza? É o princípio de Galileu que nos diz isso. Então, vamos praticar alguns exemplos para a gente só não ficar na teoria? Ao fazer um voo entre duas cidades, um ultraleve é posicionado por seu piloto de sul para norte. O motor impulsiona a aeronave com velocidade constante de módulo igual a 100 km por hora. Durante o trajeto, passa a soprar um vento de velocidade também de 100 km por hora, de oeste para leste. Se o piloto não mudar as condições iniciais do movimento do ultraleve, qual será a nova velocidade desse aparelho ultraleve em relação à Terra? Em módulo, direção e sentido, hein? Cuidado! Então a gente primeiro aqui lembra da rosa dos ventos, né? A rosa dos ventos nos dá aí o norte, literalmente. Então tem ali os pontos cardeais, os principais, e ele posiciona inicialmente, né, de sul para norte o avião. Só que vem no sentido ali de oeste para leste um vento. Então a gente tem aqui, ó, a velocidade relativa que vai ser do ultraleve. Então, ó, ultraleve é a velocidade relativa dele de 100 km por hora. E a velocidade de arrastamento aqui do vento, o vento que vem com essa velocidade de arrastamento também de 100 km por hora. Então, a gente vai fazer o cálculozinho da resultante aplicando Pitágoras. Velocidade resultante elevado ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. E fazendo essa continha aí, que vai ser um pouquinho de dor de cabeça, a gente vai chegar ao resultado aproximado da velocidade resultante de 141 km por hora. Veja que a velocidade resultante ela é maior do que a velocidade relativa e de arrastamento. Ainda bem, né? Porque senão o Pitágoras não faria nenhum sentido, já que a gente está somando 100 com 100. Aqui, ó, apliquei o pitch. Pitch é Pitágoras, gente. É porque é íntimo, a gente é íntimo. Continuando, outro exemplo. Um rio de margens retilíneas e largura constante igual a 5 km tem águas que correm paralelamente às margens com velocidade de intensidade 30 km por hora. Um barco
cujo motor lhe imprime velocidade de intensidade sempre igual a 50 km por hora, o fato dele ter colocado sempre garante para a gente que é um movimento retilíneo uniforme. Em relação às águas, faz a travessia do rio. Letra A. Qual o mínimo intervalo de tempo possível para que o barco atravesse o rio? Letra B. Na condição de atravessar o rio no intervalo de tempo mínimo, que distância o barco percorre paralelamente às margens? E na C. Qual o intervalo de tempo necessário para que o barco atravesse o rio percorrendo a menor distância possível? Vamos fazer a letra A primeiro? Qual o mínimo intervalo de tempo possível, mínimo ΔT, para que o barco atravesse o rio? Com isso, a gente vai pensar o seguinte: ele tem que atravessar num menor intervalo de tempo. Então, a gente vai somente utilizar da velocidade relativa e esquecer a velocidade de arrastamento. Foi o que eu disse lá no iniciozinho desse vídeo. Então, a gente vai se utilizar aqui do deslocamento e da velocidade relativa, VREL. Quanto é o deslocamento? Ele disse ali que a largura é de 5 km, né? Então, 5 km dividido pela velocidade de 50 km por hora. Isso vai dar 0,1 da hora, que é a mesma coisa que 6 minutinhos, não é verdade? 6 minutinhos é o nosso gabarito da letra A. Bora para a letra B. Na letra B ele diz, na condição de atravessar o rio no intervalo de tempo mínimo, ou seja, aquele ΔT de 0,1 hora ou 6 minutos, que distância o barco percorre paralelamente? Bom, a distância paralela aqui vai ser a seguinte, eu vou voltar na figura, então, tempo mínimo, vou voltar aqui, tempo mínimo de 0,1 da hora, e ele quer a distância paralela, ou seja, essa distância aqui na horizontal, que eu vou chamar de Dzão, tá bom? Bom, a gente vai se utilizar agora somente da velocidade de arrastamento e vamos esquecer a velocidade relativa, porque ele quer a distância paralela, gente. Então, a distância paralela, esse D, tem tudo a ver com a velocidade de arrastamento. Então, velocidade de arrastamento ARR será igual a Dzão dividido pelo intervalo de tempo. A gente quer Dzão. Então, Dzão vai ser o produto, a multiplicação desses dois númerozinhos aqui. A velocidade de arrastamento, ele forneceu no enunciado, 30 km por hora. E o tempo, 0,1, porque é o tempo que a gente achou na letra A aqui. Isso vai dar 3 km. Então, ele percorre paralelamente aqui 3 km. Ele está indo em direção à margem, mas esse Dzão aqui é de 3 km. Beleza? Para finalizar, na letra C, qual o intervalo de tempo necessário para que o barco atravesse o rio percorrendo a menor distância possível agora? A menor distância possível vai ser garantida quando a resultante for perpendicular 90 graus com arrastamento, com a velocidade de arrastamento. Porque se a gente for indo para cá, se o motorzinho do barco impulsionar o barco nessa direção aqui, oblíqua, né, a gente pode dizer assim, a gente vai ter uma resultante que tem que ser perpendicular à da velocidade de arrastamento para garantir que ele ande aqui em linha reta. E aí, andar em linha reta, eu garanto aqui a condição de menor distância possível. Porque se ele vier para cá, nessa direção oblíqua, já não é a distância mínima. Nem se ele vier para cá com um barco impulsionando a ele. Mas já que ele pode vir para cá, junto com a correnteza levando ele para a direita, vai ter uma resultante que vai fazer com que ele ande em trajetória retilínea, só que a garantia para isso é que a velocidade resultante faça um ângulo de 90 graus com a velocidade de arrastamento. Veja que a gente vai aplicar um Pitágoras de novo, né? Porque esse ladozinho aqui que faz o papel da hipotenusa, a hipotenusa nada mais é do que a velocidade relativa. O tamanho da hipotenusa é igual ao tamanho, o módulo do vetor velocidade relativa, que é 50, de acordo com o enunciado. Então, aplicando ali um Pitágorasinho, a gente vai ter que a velocidade relativa ao quadrado vai ser igual a velocidade ao quadrado da resultante mais a velocidade ao quadrado de arrastamento, beleza? Então, aqui, relativa 50 ao quadrado
a resultante é o que a gente quer saber, mais 30 ao quadrado. Bom, a gente tem um triângulo bem famoso aqui, né? 30, 50 e aqui tem que ser o cateto de 40. Então, a velocidade resultante ali tem que ser de 40 km por hora. Essa não foi a nossa resposta. Ele quer o intervalo de tempo para isso acontecer. Mas o intervalo de tempo que a gente vai encontrar aqui vai ser dado pela expressão da velocidade média de novo, né? Vai ser ΔT igual a o ΔS dividido pela velocidade resultante. O intervalo de tempo que a gente quer aqui vai ser o seguinte: ΔS, quanto é o ΔS? É o tamanho, a largura aqui da margem, né? Ó, 5 km, então 5 dividido por 40. 5 dividido por 40 costuma dar 0,125 da hora. Ou você pode responder isso aqui em minutos, que seria a mesma coisa que 7,5 minutinhos. Beleza? Esse é o gabarito. Para um resumão, eu coloco aqui as 4 figurinhas possíveis que podem ser cobradas numa questãozinha. Ou ele está indo rio abaixo, a gente soma as velocidades, ou ele está indo contrário à velocidade do rio, a gente diminui as velocidades para ter a resultante, ou o eixo do barco vai ser perpendicular à correnteza, Pitágoras nele, ou se a gente quiser a distância mínima possível para esse barco percorrer, também Pitágoras. Só tome cuidado que aqui troca, né, a velocidade relativa e a resultante. Elas dão uma trocadinha, beleza? Então vou ficando por aqui, meus amores. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu, valeu. Fui!